Tudo bom, tranquilo, tudo na santa, bora lá. Ano de trabalho aí, iniciando, o sol nascendo também. Então hoje se deslocando lá pro litoral, região de... vai ser, começar por Itajaí. Depois de Itajaí vamos até Balneário Camboriú, vamos a Navegantes e nós finalizamos em Gaspar. Eu tô gravando aqui na saída aqui para o litoral, aqui, né? Saída de Blumenau. Vamos ver como é que tá a situação dos trânsitos aí, se tá tranquilo, como é que tá, né? Porque agora começa a época de temporada, né? Começa aí, final de novembro, início de dezembro, aí o bicho pega, porque BR é complicado, gente. Baixa movimentação e tal. Tem bastante veículo aí na estrada. Pessoal indo pra praia, pegando férias, assim por diante, né? Essa época de fim de ano aí é bem complicado. Eu tive esse dia lá foi em Perequê. De Perequê até Blumenau levei um tempão, gente. Muito trânsito. Digamos assim, hoje a BR-101, ali na região de entre Balneário, Itajaí e Navegantes, cara, tá saturado o trânsito, né? Ou seja, hoje praticamente não comporta mais, né? Quantidade de veículo, passa por ali em certos horários. Quer ver agora nessa época de festas, né? Férias e tal. E aí piora a situação. Lentidão bem grande, trânsito e tal. E assim por diante, né? Então tem um projeto aí, não sei se já, acho que não iniciou ainda, fazer uma terceira pista, né? Vou fazer um outro acesso aí, uma outra duplicação, né? Pra dar um auxílio na situação aí, para melhorar o trânsito aí da região. Lá quem tá chegando em Floripa lá, fizeram aquele tipo desvio do centro lá de quem passa por Floripa lá e tal, quem passa essa ilha, assim por diante, né? Região de ali, como é que é o nome da cidade ali? Biguaçu, São José, aquela região ali, né? Região do Estreito ali e tal. Então eles fizeram um desvio que passa por fora, antes ali por uma rodovia lá, fizeram, né? Que é o tipo de desvio. Essa é um tipo de acesso que sai bem para São José, né? Para quase Morro dos Cavalos lá. Para diminuir um pouco o trânsito de caminhão, tirar os caminhões dali, daquele trecho, né? E de acesso aí a Floripa, né? Para dar uma aliviada. Mas o pessoal reclama muito que tem muita gente que não está passando por lá, né? Continua passando ali, ainda complicando o trânsito, caminhões por diante, né? Apesar de ter um caminhão, tem que passar ele porque vamos abastecer da região aí, né? Caminhão de alimentos e outros produtos mais, tem algumas empresas ali que eles descarregam, beleza, aí tá aí tranquilo. Mas quem vai em direção ao sul do estado, aí, região de Criciúma, pô, passa por fora, né, cara? Senão complica todo o trânsito, né? E que eles vão fazer aquele obra toda, né? Pra acontecer essa situação aí. O cara andando no corredor dos aviões ali, o cara ia buzinar dele. Eu não sei como tá esse negócio dessas regulamentações dessas bicicleta elétrica aí, né? Estava fazendo tipo uma patinete, bicicleta elétrica e tal, e estava fazendo tipo uma lei, né? Pra fiscalizar e controlar a situação aí. Que aconteceu alguns acidentes aí que veio machucar pessoas. Aqui eu acho que não teve óbito, mas teve cidade que teve óbito, hein? Morreu pessoas e tal, com essas patinetes, essas bicicletas aí, né? Então ele tava passando a lei para regulamentar essa questão aí, né? Eu não sei como é que ficou, até agora eu não vi mais ninguém falar mais nada disso. Se realmente fizeram a lei e tal, ou não, para dar uma regulamentada aí na situação aí. Tem a fiscalização, né? Meu amigo, não pode ter, o cara entrou no corredor antes da hora. Cidadão que faça aí, ó, bicicleta aula com de 11, depois sempre cansado e veio, né? Aí as decorações de Natal aqui da ponte que dá acesso a Castelinho da Van aqui, ó, centro de Blumenau, que é já no Ponta Aguda aí, né? Vou pegar um acesso aqui, faz um desvio, né? Sai por fora do trânsito pior. E
aqui Pilonel, Viário Norte aí de Blumenau. Essa região do Antônio Traz, ali a região aqui, a região da Ponta Aguda, República Argentina, que chamamos aqui, né? Essa região aqui. A famosa Rua da Capelinha. Fala. Tem um ônibus que chama Capelinha, passa por ali, né? Então tem essa rua, esse nome dessa rua aí. Mas o nome da rua é outro, né? Quando chegar lá eu até comento no rua do certinho pra vocês como é que é o nome da rua ali. Vamos passar aqui, vai dar acesso a 70 aí. Passar próximo à penitenciária, né? Presídio de Blumenau. Novo, no caso, né? A semana tá bem tranquila aqui em Blumenau, o trânsito e tal, tá de boa. Tinha a rede de posto chamado Meta, né? Que era até cliente nosso na época. Daí eles venderam todas as redes de posto deles, que é da Shell no caso, né? Agora é tudo Mime. Inclusive agora não é mais cliente nosso, é de outra empresa. Uma empresa matriz ali em Jaraguá do Sul. Ela quis, digamos assim, centralizar todas as partes de segurança numa empresa só, né? Como já tinha lá em Jaraguá do Sul a Orcegups, se não me engano, na empresa. Daí todas essas redes deles é só com Orcegups. É uma empresa que trabalha com vigilância, segurança eletrônica e tal, né? É quase o mesmo segmento nosso, o nosso segmento não tem vigilância, né? É só atendimento de ocorrência lá. Ia chover hoje não, vai dar um dia bonito pelo jeito. Mas tá bom, irmão, tinha show de verão lá em Balneário, vários cantores cantar lá e tal. Tá bem legal lá, estou gravando lá. Tava a boiadeira, tava o Zé Felipe, tinha mais uns outros pessoal lá. Na praia de Balneário Camboriú lá. Logo as empresas tudo fechado aí, gente. Férias, né? A maioria das empresas não pega essa férias coletiva, né? Que é. Tem empresas que tem 10, 15 dias, tem uns que pegam até 20, né? Caso. Deixa eu passar esse caminhão aqui, que eu acho que vai no lado que eu vou lá. O cara tá meio lento aí. E como eu tava dizendo, né? Então várias empresas são fechadas. Vai virar um deserto de lá praticamente, né? Fica bom para trabalhar, né? Que é mais tranquilo e tal. Por um lado é ruim porque várias empresas estão fechadas, gera algumas situações aí de a gente ter que fazer atendimentos. Essas empresas, como estão de férias, não tem ninguém para achar para fazer a manutenção e assim por diante, né? Essa é um pouco complicada, essa situação que é uma complicação, né? Mas faz parte, tudo dando assim, sabe como é que é, né? O pessoal larga tudo e vai embora, né? Vai curtir a vida, vai descansar, virar a cabeça, né? Que é férias, né? O cara tem que ir mesmo esparecer, né? Ter um momento com a família e tal, e assim por diante. Passei no violão da rua. Eu ia falar pra você não da rua, acabei não falando. Mas de boa. Seguindo por aqui. É essa rua que eu falo, aqui ó, Rua do Capelinha. Essa rua tem um trecho aí pro Blumenau e outra parte é Cidade de Gaspar já. Belchor, né? Região de Belchor. Barra Belchor de Gaspar. Se não me engano é Belchor Baixo que chama aqui, essa região ali.
Deixa eu dar uma limpada assim, tá meio feio. Tá melhorada a imagem aí que tá meio fosca, parece. Cada vida então. Olha lá, quente tá dentro, só que isso é aqui. Aqui é a região de mata, né? Bastante mata, aqui logo do lado direito é o Rio Itajaçu, né? Passa aqui à direita. É uma região bem, bastante mata aqui, ó. Poucos, né? Era verde. Tá pegando a morinha. É uma maguinha vermelha, preta, eles chamam de mirtilo. Aqui eles chamam de outro nome. Legal. Chega quente. Bom, a gente tá trabalhando na região de Blumenau aí, né? Fiz um serviço ali e tal, tem que gravar um vídeo ontem. Fazia tempo gravado, tava comentando no canal, que eu tava de férias e tal, deu um tempinho aí. Tava meio parado, né? Vamos seguir por aqui. Nossa região muito bonita e tal. Região aqui de... Então tem um alojamento bonito aqui também, aqui ó. Um parque residencial aí, ó. Esse aqui. Tava conversando antes com uma moça que trabalha lá. A mulher também, acho que você comentou, né? Trabalha na região aí de... na parte de fios, e outra moça também trabalha na parte de calculamento ali. Nós conversando, né, sobre algumas situações e tal. Daí eu conversando com ela sobre como é que era a cidade das moradas, porque são lá do Pará, né? E ela contando, né? Lá é muito perigoso, como é que tem de, tipo assim, né? Facção criminosa, tem de bandido, é demais. À noite não dá pra mulher andar sozinha em alguns locais, né? Não digo todos, né? Ela comentou. Alguns locais da cidade, algum bairro lá é muito perigoso mesmo. Tem muita criminalidade, muito alta, né? Ela até falou que graças a Deus aqui na nossa região Santarina, na região de Blumenau aqui em si, né? É bem mais tranquilo, né? Dá pra sair à noite tranquila, dá pra ir, né? Passear, dá pra ir, coisas, ela também comentou de uma discoteca, um baile, uma coisa, não tem problema. Lá não dá pra fazer isso. Lá era muito perigoso. Principalmente uma mulher sozinha, né? Então à noite era perigoso demais. Sem falar em assaltos por diante, né? Não vou dizer que aqui no Brasil não tem, que tem. Existem umas situações aí que tem, né? Toda cidade tem seus problemas, mas não na quantidade que ela falou que tem lá, né? A gente fica até preocupado. Desde nós vendo um vídeo ali do... Acho que era o Chico Rústico. Chico Rústico e a Amanda Taíde lá comentando, né? Um dia na cidade que eles moravam, lá mesmo no interior, né? Eles saíram de casa e disse que passou um cara com uma moto. Eu estava assim com a moto deles, o cara passou com uma moto, né? Só que o cara não percebeu, né? O cara passou, dois caras com a moto, voltaram e eles saindo com a moto, e a mulher dele fechando o portão. E esse o cara achou que ele estava tentando fugir dos ladrões. Ele disse que não, os caras já queriam dar um tiro nele. Ele começando, né? Ele disse, não, ele falou, pode levar a moto e tal, que não tem problema. E o cara querendo dizer que o cara que estava tentando reagir e tal, ia dar um tiro nele. Ele disse que graças a Deus deu certo, os caras levaram a moto, depois eles recuperam e tal, né? Mas é mais importante a vida, né? Ele comentou. E muitas vezes o pessoal comenta lá que o cara, tipo, também foragido, alguma coisa, vai para esses locais, esses interiorzão aí, né? Lá do Pará, bem no interior, lá quase Amazônias, né? E se esconde por lá, né? Fica lá também nas fazendas, como chama,
cuidando do gado, assim por dentro, né? Pra peão que a gente fala, né? Cuidando do gado, fazendo manejo e tal, pra esconder fugir da situação da lei, né? Tem outro cara lá que é o cunhado do Chico Russo, que é o Ítalo tá fazendo Três Quedas lá do canal, né? Três Quedas lá. Chega já comentando, posso gravar? Não tá, a polícia tá te procurando? Chega e fala pro cara, assim, nós gravar o cara, o cara começa ali, né? Ele já pegou pra não ter problema, né? Que acontece muito isso. Lá tem muita, tipo, às vezes a polícia lá pegando, fiscalizando, pegando esse pessoal e tal, né? Só que isso, como é um local muito retirado, tipo, das cidades até lá, tem local que tem 300 km que falam, né? 200 km de mata, né? Tem um tal de Altamira lá, diz que em territorial, diz que é maior que cidades, maior que Belo Horizonte, maior que cidades aí. É muito grande, questão territorial, né? Não digo, né, proporcional, né? Territorial, que é muito gigante. É questão da Amazônia já quase, né? Altamira lá que eles vão lá. Área indígena e tal, tem bastante reserva lá também. Então, ele comentando, né? Ele tá aqui no céu, né? Reclamando, cara, aqui bem tranquilo, graças a Deus, não tem nenhum problema, situações assim, né? Pessoal bem pacato, assim, né? Então, até falar, como o moço comenta, né? Que é muito tranquilo aqui as coisas. Graças a Deus que aí a segurança pública funciona certinho, tudo direitinho, né? Isso é importante, né? Mesmo com as suas dificuldades, as suas limitações, né? Tipo, às vezes questão de pessoas, questão de veículos, por diante, né? Eles conseguem manter de certa forma aí, né? A contento, né? Conseguem manter a situação da segurança aí. Não vou dizer que é mil maravilha, não é. Tem alguns locais que tem aí o seu traficantezinho, tem o cara ali que vende ali o drogado, tem digamos aí o larápio, que é o ladrãozinho, assim por diante, né, gente? Acho que em todo lugar tem pessoas boas como tem pessoas ruins, como todo mundo sabe. Ninguém está livre da situação. Não é um paraíso, né? Sempre tem essas situações aí, infelizmente. Mas tipo de forma assim mais tranquila, né? Não exagerada, né? Não fora do controle, né? Como em alguns locais, né? Totalmente fora do controle, né? Mas graças a Deus tá bem tranquilo. É tão bom aquela época, a gente era pequeno, né? Não tinha essas questões aí. Tinha ladrão, tudo, coisa, mas era bem mais questão de droga, era difícil de chutar, né, cara? Que era a droga da época, era a tal da cocaína e a maconha, né? Não tinha esse negócio de pedra, essas coisas aí, essas outras drogas, essas istas e nada disso, né? Na época a gente era jovem, né? Era bem mais de boa. Infelizmente, não é isso, né? Fazer o quê? Naquela época eu tomava pra brincar a noite toda, ali e tal. Sem preocupação nenhuma, né? Era época difícil para os pais, para a mãe, que era complicado conseguir essas coisas, né? Era bem mais difícil que hoje, né? Conseguir as coisas. Antigamente era complicado. Quem era rico, era pobre mesmo. Mas graças a Deus com a luta da mãe e o pai, principalmente a mãe, né? Minha mãe que lutou muito aí, conseguiu ir sustentar nós, poder ter nossa roupinha, nosso alimento na mesa lá para o dia a dia que a gente fala, né? Mas bem tranquilo, graças a Deus. Então aí, né? Firme e forte, né? Saúde já, tudo crescido, tudo casado, né? Filhos e assim por diante, né? Épocas difíceis, mas de certa forma boas, né? É mais tranquilo assim as coisas aí.
Não existia celular, não existia internet, computador também não. Na época que as pessoas conversavam, na verdade, né? Ir lá conversar com as pessoas, mas conversava, né? Tinha mais ali o contato físico, a conversa e assim por diante, né? Hoje em dia tá complicado isso aí, né? Hoje toda a família tem esse problema, né? Os caras sentam na mesa lá pra almoçar, pra jantar, né? Tomar um café da manhã. Em vez das pessoas estar conversando, dialogando ali, um tá no celular, o outro também tá disperso, vendo coisas diferentes. E assim vai, né, cara? Então a família vai um pouco se degradando na situação, né? Não tem mais aquela conversa, né? Pai, filho, mãe, esposo, mulher, no caso, né? E assim, namorado, né? Namorada, noivo e noiva, e assim por diante, né? Então é uma situação bem chata, né? Tem uma criança pequena, hoje em dia ninguém quer mais cuidar, né? Larga o celular na mão com um desenhozinho, com um joguinho e deu, né? Pai e mãe não estão nem aí, né? Pra brincar com a criança, fazer, né? Se divertir com elas, né? Pintar brincadeiras e tal, né? Passear em si também, sair com a criança pra dar uma passeada num parque. Cara, é difícil. Hoje a situação é essa aí, o cara larga o celular na mão da criança e pronto. E às vezes tá ele com o celular na mão, a criança tá com outro, a mulher com outro e não tem mais a conversa, né? E aí acontece muitos problemas, né? As coisas, como eu comentei, foge de controle e assim por diante, né? Depois é tarde. E o mundo vai mudando, né? Com essas situações, a famosa globalização, né? A gente fala, né? A internet veio para ajudar em muita coisa, né? Até ontem e final de semana, eu usei bastante o YouTube, né, que me ajudou muito numa situação aí de passar uma orientação para o instalador do equipamento que eu não conhecia, né? Eu fui lá olhar no YouTube, vi como é que era no caso, no canal ali, né? Como é que fazer a instalação e tal, como é que eram os comandos e tal, e passei para ele. E até mesmo meu carro deu um problema, meu carro pessoal, ele estourou a correia de acessórios que eles falam, né? O que é correia de acessório? É aquela correia que comanda ali a parte de ar-condicionado, alternador, a parte de direção hidráulica, né? Essa correia estourou, né? Então tive que trocar ela. Daí para trocar eu peguei algumas informações, quando era um bicho de 7 cabeças, né? A correia dentada, que daí tem que ser um mecânico mesmo, né? Que tem uma situação de deixar o carro no ponto e assim por diante, né? Aquela correia dentada um pouco mais, a correia de acessório é mais tranquila. Daí eu peguei umas informações na internet e tal. Como a gente teve um pouco de dificuldade, depois pegar um macete lá, foi bem tranquilo, daí pra trocar, troquei, beleza, hoje de manhã eu já vim trabalhar com um carro, já tá de boa, né, bem tranquilo. Mas estragou o nosso pensamento, a situação, porque foi bem no sábado, nós íamos até sair com a minha esposa pra comer um peixinho e tal, e não deu certo, devido a essa quebra do carro, né, porque como um alternador não tá funcionando, não carrega a bateria, daqui a pouco nos sistemas eletrônicos a bateria zero, né? Então essa é uma situação que ocorre, né? Então não dá pra ficar ligando o carro. E também a direção hidráulica não funcionava, ficar aquela direção normal, né? Natura. Então dá pra dirigir e tal, mas é uma hora que depende de energia, tanto bomba d'água, todo o sistema eletrônico do carro tem que ter a energia. Se tipo a bateria não recarrega, essa energia não é gerada no caso e começa a acabar a bateria e pronto, aí morre o carro, não precisa mais nada. E é por aí mais ou menos. Aí hoje nós tá até começando lá no supermercado que é amigo nosso, colega lá do serviço. Chegou um cara lá, queria fazer uma instalação, instalar um pisca lá. Só que visivelmente a gente achava que ia dar problema. O cara falou que era instalação, podia dar duas situações, ou no piscar não funcionar, ou ele fechar um pouco do sistema lá, né? Então é uma situação um pouco mais perigosa. Aí até eu falei pro meu amigo, vai dar merda. O cara vai fazer cagada. Tomara que tenha um sistema de tudo bom, que a hora que fechar o curso, alguma coisa, sabe, tranquilamente, não zero problema maior, né? O cara era leigo, né? Pra ligar
uma tomada. Então a gente estava muito preocupado que ele queria cortar um fio lá, fazer de um jeito e tal, não sabia se tinha energia ou não, e assim por diante, né? Mas nessa situação, é que nem eu falei do motor, né? Do corrente dentada, me deixar com um profissional ou alguém que tem algum conhecimento, né? Para mexer com a situação. Que é digamos assim, energia elétrica é perigosa, todo mundo sabe, né? É muito perigosa lidar com isso e tal. Você tem que ter um certo cuidado. E eu fico até preocupado com um amigo lá sobre a situação. E como eu disse, fazer o que, né, cara? Então tem coisas que a gente consegue lidar tranquilamente, a coisa que a gente vê que é viável, né? E tem coisas que é complicado, não é viável, é perigoso, tem que ter alguém já com uma capacidade maior, com conhecimento, para estar mexendo com isso, né? Tem que saber os nossos limites, né? Nossos limites, nossa questão de conhecimento, né? Nossa expertise em si, né? Para estar sabendo que não mexer naquilo que pode dar problema. A gente tem o conhecimento adequado para isso. Lá em casa a questão de pisos aí da área de festa, alguns pisos da garagem e tal, questão de revestimento, eu olhei na internet, olhei bem, vi vários vídeos, vários conceitos e tal, e conforme eu vi lá, eu fui fazendo, foi dando certo, tá? Não é lá aquela tipo um pedreiro de primeira, né? A gente sempre tem algumas, até na hora de cortar um piso, está cortando, tá certinho, quebra, vai ficar louco, né? Tem que fazer uns cortes diferenciados, tipo, fazer um corte de uma caixinha, um cortezinho para colocar uma torneira e assim por diante, né? Então tem que ter um certo macete, um certo jeitinho, né? E a gente tá quase pronto, bom, né? Quebrava. Era fácil, né? E fazendo que vai aprendendo, né? Uma coisa que não tinha assim, não tem um perigo assim tão grande, né? De vida assim por diante, mas tranquilo, sim, consegui aprender pela internet, até que tranquilo. Agora quando mexe com uma situação mais perigosa, não. Pode gerar digamos assim, um transtorno maior, a gente tem que estar procurando um profissional da área. A gente já fez muita coisa, né? Construir casa, construir rancho com os outros, né? Fiz muita coisa, troquei telhado, fiz parte hidráulica, fiz parte elétrica, tem curso eletrônico, né? Fiz parte de fundamento, um monte de coisa trabalhando. Então assim, tem muita coisa que a gente já vai aprendendo, né? Aprende bastante coisa. Curso de carpintaria, tudo, né? Minha casa lá onde eu morava, lá no Garcia, que era de madeira, praticamente reconstruí as 2 vezes aquela casa, desde assoalho, forro, paredes, janelas, assim por diante. Foi tudo o que eu fiz lá. Forração, tudo. Umas coisas que tive ajuda meus irmãos, né? Me ajudaram, irmãos, amigos, assim, né? Eles têm coisas tipo, fazer um concreto aí pra dar uma área de festa lá que tinha lá bem rústica, né? Depois tinha que transformar na cozinha. Que a mulher queria que fosse a cozinha dela e assim por diante. Deu uma melhorada lá no ambiente. Eles têm saudade da casinha dela, só não tem saudade do morro, que era o morro pra ir pra casa, né? A gente percebeu o morrão lá principalmente ela que andava de pé, né? Coitada. Era bem complicado. E a semana eu senti na pele que ela sentia, né? Às vezes um pouco menos, não tanto que nem ela, porque como ela pegava ônibus para ir trabalhar lá no Garcia, lá na Minas, que é a antiga Artex que eles falam, né? Ela pegava ônibus de casa, não tinha esse terminal ainda, né? Mas pegava ônibus de casa, ia até no terminal da Proeb, né? Próxima Proeb ali, né? Da Angelone, que chama aqui no Blumenau. Daí pegava outro ônibus até no terminal da Fonte, que ficava ali na região da Rua Amazonas, Garcia. No terminal da Fonte pegava pro Garcia. Ou seja, pegava 1, 2, 3 ônibus para ir trabalhar. Para voltar a mesma coisa. Ela saiu 1h30 da empresa, chega a 4, 4h30, depende se ela chega a perder o ônibus, né?
já se atrasava um pouquinho, 11 ela perdia, chegava às 5 horas em casa, coitada. Você vê, ela saía 5 horas da manhã, no mínimo, 5 horas da manhã começava, né? Ela saía 3h20 de casa da manhã, né? 3h20 para começar às 5, depois saía 1h30 para chegar às vezes às 5 em casa de novo. Ou seja, 12 horas, mais de 12 horas, bem mais, né? Quase 14 horas e meia, 13 horas e meia de lida, né? Para depois chegar em casa e fazer os afazeres domésticos, né? Lavar a roupa, fazer a comida e dar uma limpada na casa e assim por diante, né? E agora piorou até. Se fosse hoje em dia já ter que ir lá de novo para Conteminas, eu teria que pegar uns que eu peguei, uns lá de casa, até no terminal da Água Verde, que é um terminal novo, no terminal da Água Verde, um outro ônibus até a terminal da Proeb, depois outro ônibus do terminal da Proeb até o terminal da Fonte, do terminal da Fonte até no terminal até no Garcia. Ou seja, ia pegar 4 ônibus, né? E sem falar que chega lá nesses terminais você espera até avião 11 demoram, tá? Demoram bastante. Eu fiquei lá esperando bastante tempo. Para num terminal espera um tempo, para no terminal espera um tempo, que nem na hora, saltou já pegou 11. Não é assim. Já perde tempo aí nesses tipo, esses baldeamentos que eles falam. Sai de um 11 para o outro. Então é complicado. Para quem faz isso, tipo assim, todo dia aí, cara, a pessoa sofre, né? Hoje minha esposa, graças a Deus, tem a Tupi, que chama, que é um veículo que é fretado pela empresa que ela trabalha, e vai buscar ela lá em casa, busca e traz. Então é bem mais tranquilo, graças a Deus, né? Não chega tão tarde em casa, chega um pouquinho tarde, porque esse veículo às vezes vai em outros bairros levar o pessoal da empresa, que não é só para ela, né? Várias outras pessoas trabalham junto, né? E ela não é só da nossa rua, tem várias outras ruas. Então, vamos dar um exemplo para vocês. Se Santo Pico sai lá da empresa, vai no bairro Escolar Agrícola, do bairro Escolar Agrícola vai no bairro Salto Norte, se não me engano, uma coisa assim. Do Salto Norte ele vem na Água Verde, deixa uma mulher na Água Verde próximo a Cooper, da Cooper vai até no Passo Manso, do Passo Manso vem, deixa minha esposa, vai depois minha esposa é próxima aí entre a Água Verde e Passo Manso, ele é Passo Manso ainda, né? E depois vai pra Velha. Então ela sai às vezes 2h40, dá 1h45 de serviço, chega a 2h15 por aí em casa. Até que depende da situação do trânsito, chega um pouco antes, um pouco mais tarde, né? Mas é bem mais tranquilo, já tá num veículo só e tal, tem ar-condicionado e assim por diante, é melhor. E ela tem aquela complicação de antigamente dos ônibus, né? Mesmo que tenha aviões, essas coisas assim, ela vai ter um ônibus tranquilamente para estar usando, né? Então é bem de boa. Interessante sair lá tribunal com sol, tô chegando aqui com o tempo nublado. Vamos ver se vai chover aqui no litoral ou não, né? O tempo tá tão bonito no litoral e já tá bem carrancudo aí, né? Pode ser que durante abre o sol aí e melhora o tempo. Acho que não é para dar chuva, não é para dar sol hoje. Vamos ver. Aqui já tá na região de Ilhota já, tá? Passamos Gaspar e já estamos em Ilhota aqui, pela BR-470. Bem tranquilo, tá, gente? Eu tô, né, no estado padrão aí, para 60 e 80 em algumas situações, é bem tranquilozinho. O trânsito que tá, pensa que o 70 tá fluindo bem de boa. A complicação é lá no Sentiu, né? Como vocês sabem, né? Quando chegar no Sentiu, complica a situação. Mas graças a Deus que tá bem tranquilo aqui. Esse terreno com égua 70. Você vai ter esse terreno aqui já. Tem muito terreno, tem bastante região de. Aqui tem muita pasto aí, né? Questão de pastagem. Logo com o tempo por aí ela vai tentando pasto para, né? Vai virar tudo em
galpões, às vezes tem alguns loteamentos. Não sei como é que vai ser isso aqui, só esperando pra ver, né, cara? O gado aqui, né? Espaço vazio aí já. Tem tanto gado, mais um gado perdidinho aqui, tem mais um lá do outro lado. Do lado esquerdo aqui não vi nenhum. Aqui tem bastante gado aqui, ó. Aqui, mais lá na frente. Aqui eles fazem dividir por piquetes, né? Por pasto, né? Tem o gado engorda, tem as vacas paridas que eles falam, tem os novilhas, né? Que eles falam que é os mais novos, tem a parte de gado que é as matrizes, né? Que botam lá pra tipo, reproduzir, né? Então são várias coisas. E tem o gado de abate, né? Que é o que já é pro final, né? Separando. As vacas ficam um bom tempo aí, né? Como matriz, né? Depois que chega numa idade ali, a gente pega e vende também pra abate, né? Fica... A vaca não reproduz, demora a reproduzir e tal, não tem, a gente pega e manda pra frente. É numerado, né? Numeradinho, então os caras sabem. Quem é, né? Tem o seu número, número 1, número 2 e tal, e assim por diante. Só até 20 dias estava vendendo uns gados lá na Amanda, né? Amanda tá aí lá. Gado lá na fazenda dela, né? Tinha gado de 380 kg, 400 kg, 450, bem gordo mesmo. Então diz ela estava bem um bom preço no gado, né? Então já aproveitou para vender. Ela precisava fazer um poço artesiano na casa dela. Ele estava fazendo lá o poço lá. Tá bem ficando um tempo aqui pra baixo, ó. Na região de praticamente quase Navegantes de Itajaí aqui. Temporada aí deu início aí de verão, né? Eu falei que tem um show lá na praia central lá de Balneário Camboriú, né? Os artistas aí, Ana Castelo, tinha mais a Zé Felipe, tinha outros cantores também que participaram, né? Do show lá. Esse foi ontem, só comentando. Sentido. Eu não tenho, tipo assim, nós, minha esposa, não tem nenhuma os planos, né? A gente tem planos para final de ano, esse ano não tem nenhum. Ver que ele vai inventar, que vai suceder, né? Qual vai ser nossas aventuras, né? O problema é que o litoral complica, né? É muito cheio, então tem muita atividade. Apesar que a gente não é muito de banhar, né? A gente gosta de tomar banho de mar e tal, mas a gente é mais de pescar. Gosta de ir lá pescar mesmo. Tá pescando e tal. Então vamos ver que nós vamos inventar aí a esposa. Ela vai estar de férias, né? Que pegou 10 dias de férias, 10 ou 15 dias. Ela vai pegar de férias, né? Que é a coletiva da empresa. Então vamos ver que tem bastante serviço lá em casa, quer fazer uns negocinhos dela lá e tal, fazer mais tranquila. Minha filha vai pro Mato Grosso, dia 12, não vai estar aí. Vai voltar só ano que vem, vai ficar um mês pra lá, parece. Esse é o problema que eu tenho que resolver a situação dela aí. Mas é uma situação mais particular dele.
complicado, né? Depois de um tempo seu filho tá fora de casa, casou, saiu, depois voltar de novo. Né? Então tu não tá acostumado com isso, né? Tu tá na tua vidinha com a esposa, só vocês dois. Teve um terceiro na história aí, não tem filho, né? Infelizmente não, graças a Deus não tem filho, né? Porque senão quando isso complica, né? Separação em pai e mãe, os pais é complicado, né? Mas nessa história não teve filho, né? Não tem filho na história. Isso seria pior, né? Uma criança junto aí não é fácil. Mesmo porque por causa do pai, mãe e tal, e a separação complica, né? Fica bem chato, né? A situação. Mas o pai e mãe não entendem, mas é a criança, né? Que sofre a situação toda, esse processo, né? Fazer o quê? Chovendo aqui, gente. Vou esperar, mano. Information não era pra chover, mas tá aqui, tá chovendo. Pode ser que seja uma chuva passageira também, que a pouco tempo abra, fica um tempo maravilhoso, então não sabemos, né? Vamos ver o que vai suceder. Galera, tá vendo negócio aqui da promoção da empresa ali. Desculpa, tá falando nada, mas tá vendo negócio da situação que tava passando pra mim aqui. Passando com outro cliente ali em Balneário, que é na Corbis, que parece que tem um problema de elétrico ontem lá, e tem algumas situações lá que não dá verificada. Passar lá e na MXT também. Me passaram agora. Mas tranquilo. Aí pegar e já, digamos assim, colocar no nosso roteiro aí, né? Nosso percurso. Mas de boa, né? Fazer o quê? Faz parte também da chuva, é pra se molhar. Realmente tá chovendo, né? Galerinha, como é que tá aí a região de vocês? Sol, chuva, frio, né? Não sei se estão assistindo os vídeos aí, né? Se região que vocês estão no país aqui. Não sei, tem muito seguidor lá que tá no México, tem seguidores que estão aí em Portugal, tem seguidores dos Estados Unidos também, né? Não sei qual é o clima de vocês aí, se está inverno, faz sol, faz frio, chove, e qual é a situação real, né? Se é dia ou noite aí, mas comenta aí como é que tá a situação, o clima na região de vocês aí. Se tá desse modelão aqui. E aqui tá chuvoso, né? Não é aquela chuva grossa, uma garoa meio fina assim, né? Mas tá chovendo. Então é bom vir com sol, né? Pra olhar na praia, ver como é que tá o clima e tal, assim por diante, né? Vamos fazer o que é. Vamos chegar a sentir aí, vamos ver, ó, tá paradinha lá. É que eu comentei pra vocês, chega essa época do ano aí, esse horário em si também é bem complicado, o trânsito, né? Várias filas, assim, o Transvalente, como é o horário de pessoa ir trabalhar, né? Os caminhões estão indo sendo dispostos, tem que estar dormindo à noite, continuam suas viagens e assim por diante, né? O trânsito fica bem complicado, justamente por causa da região aqui de Itajaí, né? Eu comentei anteriormente para vocês. Tá bem
bem lento o trânsito. Ele pra lá tá parado, pra esquerda, ele tá parando. Aqui com tranquilidade, de boa, né? Toda. Esse pessoal dá visto pra entrar aqui, né? Tá de boa. Olha como é a lentidão do trânsito. Aqui tá fluindo, aquele dia que eu vim tava parado, gente. Andava uns 100 metros parado, ficar um tempo parado, depois andar mais 100 metros. Levei 4 horas e meia pra sair de Porto Belo, só chutar Porto Belo, né? Até Blumenau. Não é fácil. Mas só pra você ter uma ideia como é que tá a situação do trânsito, lá pra lá até aqui foi bem tranquilo, vocês viram, né? O trânsito bem de boa. Aqui o trânsito já engrossou, já ficou mais complicado, lentidão. Vai ter uma situação ali na frente, provavelmente eu creio que vai dar umas paradinhas, é normal, para, segue, assim por diante, né? E vamos resolver nossos pendengues aqui, né? Eu vou finalizar o vídeo por agora, porque já dá um bom tempo de gravação, nós conversando aí e tal. E se possível eu vou fazer um outro vídeo voltando, né? Se tiver sol, se precisa bater sol ou não, vou mostrar como é que as condições de trânsito lá pra cá, voltando pra Blumenau, e vamos ver que se segue pro jeito. Beleza, pessoal? Obrigado, desculpa pelos vídeos aí, tem dado um tempinho aí, né? Mas vamos voltar com tudo agora. Vamos ver, procurar fazer mais vídeos e tal, conversar um pouco mais com vocês, mostrar minha rotina, meu trabalho, ensino, locais que eu estou indo e tal. Condição de trânsito, né? Estou comentando agora, tô sentindo que vai piorar, né? Principalmente na época de dezembro aí, tipo, meio de dezembro em diante ali, cara, para, né? Até antes do meio de dezembro, né? Do meio de dezembro, vamos supor, né? Já começa a complicar bem mais esse BR aqui, ó. Aqui fica bem lento mesmo. Porque a quantidade de veículos do pessoal que sai de férias já é bem grande, né? Então, lentidão bem maior, né? Aqui praticamente uma situação que para de uma vez o trânsito. Beleza? Obrigado. Só não esqueci de deixar seu like, quem não esqueci de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo aí. E eu agradeço muito quem está aí assistindo nossos vídeos, né? E nos ajudando a estar crescendo aí. Obrigado, pessoal. Um bom dia e um abraço. Valeu!